Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do ProLarcast. Eu sou Gabriela Araújo, diretora de vendas da ProLarnet Móveis. E eu sou Ana Luísa Araújo, diretora de locação da ProLarnet Móveis. E este é o ProLarcast, um podcast feito para quem vive o mercado imobiliário na pele. Nosso objetivo? Transformar o mercado melhor em 1% todos os dias. E hoje nós temos um convidado muito especial, direto do maior portal imobiliário do Brasil. Estamos recebendo Bruno Carmola, carioca, tem 46 anos e atua como gerente regional no Grupo OLX, liderando as operações do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Formado em letras pela UERJ, com MBA em marketing e vendas pela IMB Morumbi. É apaixonado por desenvolver pessoas e negócios. Nos momentos de lazer, curte churrasco, praia, cerveja gelada, música e natação. É casado com Fernanda, pai da Bruna, da Brenda e do Budweiser, seu fiel companheiro de quatro patas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Meninas, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Como carioca, eu falo, tô bem feliz, né? Que trem bom. A ideia do podcast é maravilhosa, então muito obrigado pelo convite, estou muito grato. Que trem bom foi meio mineiro, né? Não foi? Então, para quem já morou aqui há alguns anos, eu pego algumas gírias. Roubei algumas gírias aqui mineiras. E fã de cerveja, você não é não, né? Então, né, pra você ver, né, eu sou fã de cerveja e criativo, né, porque botei o nome do meu cachorro de Budweiser, que na verdade é o meu filho. Eu tentei, né, 2 vezes, tive 2 meninas, eu falei, cara, não posso tentar de novo, então eu falei, agora eu vou adotar um filho de 4 patas, e a gente deu esse nome de Budweiser aí, e é Nosso alegria. pai foi assim, né, tentou 3 vezes, só saiu menina. Isso, e o pessoal me incentivando, né, vai, tenta, mas eu falei, não, cara, já vi que não vai mudar. É isso aí. Bruno, conta pra gente um pouquinho sobre o Grupo OLX, a sua estrutura, o alcance e também a importância que ele tem hoje no mercado imobiliário no Brasil. Bem, o Grupo OLX ele foi fundado em 2020. Né? Ele aconteceu da fusão entre o Zap, o Viva Real e a OLX. Porque em 2018 a gente teve a fusão entre o portal Zap e o portal Viva Real. Se chamava Grupo Zap durante muitos anos, né? Muita gente hoje ainda conhece como Grupo Zap. E em 2020 a OLX assumiu toda a operação, né? E hoje nós nos tornamos o maior portal imobiliário do Brasil. A gente está com 92% de cobertura nacional. A gente tem a meta de chegar até 2026 a 100%. A gente está num processo de expansão esse ano. E hoje a gente conta com 3 portais, né? Então tudo que você faz hoje dentro do Grupo OLX, ele é refletido no portal OLX, no portal Zap Imóveis e no portal Viva Real. Cada um com a sua característica. Isso que é o legal também. Cada um tem o seu perfil, né? A gente tem um perfil muito mais jovem voltado para o Viva Real, a gente tem um perfil de pessoas ali entre 30 e 50 anos voltados para o Zap, e a gente tem o OLX, que hoje é o maior portal do Brasil de uma forma geral. É, bem conhecido também em outros ramos, né, automobilístico. Hoje a OLX, né, o grupo ele também tem o segmento de autos e tem o segmento que a gente chama de goods. O goods são as vendas de coisas pessoais, né, uma geladeira, um fogão. Então você consegue hoje, como uma pessoa física, colocar lá e ter até anúncios profissionais. Você pode ser um revendedor dentro da OLX. E tem a parte de autos, que concorre diretamente com a Web Motors, né, que são os 2 principais portais do ramo de automóveis também, de compra e venda. Legal. E assim, eu não sei no Brasil inteiro, né, mas aqui em Belo Horizonte, o Grupo OLX, e eu falo mais precisamente até do Zap, porque por mais que seja um grupo, né, ainda são portais diferentes. Então a gente vê que o Zap é muito forte aqui em Belo Horizonte. E vocês têm métricas de qual que é o público-alvo, qual que é... Se tem faixa etária, você já falou da faixa etária, mas homem, mulher, vocês têm esse estudo lá dentro? Temos. Primeiro, falando de forma geral, tá? Hoje a gente tem 75 mil visitas mês dentro dos portais, tá? E aí contando os 3 portais. E aqui,
dentro de BH, a gente tem 30 mil imóveis únicos só segmento de apartamento e mais ou menos 7 mil imóveis de casa. Então, ou seja, são imóveis únicos que a gente tem dentro do segmento de Residencial, BH. né? Residencial de BH. E quando a gente fala do perfil, 52% é feminino. Então, assim, a gente tem um público muito específico de mulheres, ou seja, e tem uma parcela de homens. Aí eu brinco dentro de um treinamento que a gente dá, que esses homens vieram orientados pelas mulheres, né? Porque elas pediram para ele procurar, ele está procurando para passar para ela tomar a decisão. Sim. E a gente vê muito isso. E outro dado importante, a gente tem 60% das pessoas são casadas, né? Então, assim, você tem um público majoritariamente feminino, 60% casado e 65% com filhos e 60% pai de pet, igual eu sou do Budweiser. Então, através dessas referências, a gente consegue entender o público e aí você montar, né, um anúncio, montar uma qualidade. Em relação à faixa etária, a gente tem perfil de 31 a 40 anos como maior público. 42% mais ou menos das buscas são feitas por esse perfil. Depois vem de 35 a 21. Tá? Então a gente tem ainda uma geração X ainda mais atuante dentro dos nossos portais. Tá? E aqui eu estou falando nível Brasil e muda muito pouco quando a gente vai olhar para os estados. Tem uma diferença muito pequena. Uma diferença maior que a gente tem, por exemplo, é no Sul. No Sul, a gente tem mais pessoas com pet do que com filhos. Essa proporção ela muda, mas nos outros estados segue basicamente nessa mesma linha. Perfil feminino, casado, com filhos e com pet. E isso é tanto para venda ou para locação ou difere esses dois? Mesma coisa. Tá? A locação ela tem uma diferença de 2%, ou seja, você tem ao invés de 52%, são 54% público feminino. Tá. Né? Mas do restante da diferença é casado, com filhos, com pet. E aí, engraçado que na locação você tem mais pessoas com pet. Você tem mais pessoas com pet tentando alugar do que comprando o imóvel. E esse é um ponto interessante que a gente traz no treinamento, que a gente tem um filtro dentro do nosso portal falando sobre pet. Né? E muitas pessoas procuram ainda utilizar esse filtro e tem muitas imobiliárias, muitos parceiros que às vezes não usam esse filtro da maneira correta e acaba perdendo um pouco dessa visibilidade também, mas a gente tem catequizado isso nos treinamentos, nas abordagens, para a gente ajudar a melhorar essa relevância. E é um filtro novo, né? Se você olhar 5 anos atrás, acho que não tinha esse filtro de aceita pet. Não tinha. E assim, hoje a gente tem ele como um dos principais filtros dentro de busca do nosso portal. Mobiliado é para aluguel e o aceita pet, piscina é para venda. São os 3 principais filtros que a gente tem dentro do portal que são mais utilizados pelos clientes para fazerem essa busca. E o pet, ele também, eu vejo ele muito presente no aluguel, porque na venda, assim, é mais se o condomínio tiver alguma restrição e tudo, porque na venda, imagino que não tenha tanta restrição, igual na locação, né, porque locação o proprietário pode falar, não quero animal no meu imóvel, né, justamente para... condomínio, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que nem pode mais o condomínio. Agora tem uma lei, né, que proíbe ser proibido o pet. Sim, essa lei é o seguinte, você pode proibir, por exemplo, na convenção de condomínio, ter animal nas áreas comuns do prédio, ou então andar só de coleira, esse tipo de coisa. Agora, o condomínio não pode impedir que tenha no apartamento. Né? Agora, o proprietário pode. No caso da locação, se ele não quiser que tenha, ele pode. Então, curiosamente, tem pessoas que não sabem que existe essa lei. Os nossos clientes finais, eles não sabem que existe essa lei. Então, muitos deles ainda têm essa preocupação de será que aceita? Será que tem espaço? Então, o que a gente vê muito hoje dentro do nosso portal? Muitos parceiros nossos, imobiliários, não colocam esse filtro. Ele tem um filtro lá que basta você flegar. E aí, quando o cliente ele vai buscar, ele não encontra o imóvel. E todos os imóveis de venda aceitam pet. Né? Então, é importante. Por quê? Porque quando você tem um cliente que vai buscar por esse filtro, né, que ele ainda não sabe dessa informação, ele acaba não achando certo tipo de imóvel, certo tipo de informação, e ele vê uma informação menor. Então, a gente traz muito isso também. Coloque aceita pet em todos, porque
todos de venda aceitam. Agora, com aluguel, não. Você tem a exceção do proprietário, você tem que ver algumas outras regras. Verdade. E ainda sobre essa questão do gerar o lead, despertar esse interesse nos clientes, a gente vê que muitas imobiliárias reclamam, né, de ter poucos leads vindos do portal. Mas será que esses anúncios são realmente otimizados, né? Quais são os principais requisitos hoje para você ter um bom anúncio no portal e o que influencia nessa relevância? Acho que entra muito nessa questão que a gente está falando de marcar os filtros, né, corretos. O filtro é uma dessas opções, tá? Mas antes até de trazer isso, a gente tem 4 fatores que tornam um anúncio relevante, né? Ou seja, você tem as palavras-chave dentro do anúncio, você tem o tempo de permanência que esse anúncio está aberto, está sendo interagido pelo usuário, você tem as notas, que é onde eu vou entrar um pouco mais, e você tem o que a gente tem nos portais chamados de destaques, super destaques. Então, tudo isso ajuda. Mas e um outro ponto também, a gente tinha uma outra reclamação que os clientes falavam da qualidade dos anúncios. E a gente está melhorando muito isso. Hoje você não consegue mais gerar um lead dentro dos portais sem você colocar o seu e-mail e seu telefone. Antes você conseguia gerar. Então você tinha muitos leads ali que você não tinha meio de contato, né? Você recebia, vinha lá Bruno Carmona e acabou. E aí você fala, poxa, mas eu não consigo falar com ele, eu não consigo. Agora não. Tem que ter um telefone e tem que ter um e-mail válido. Se ele não for um e-mail válido, se ele não for um telefone válido, ele não gera o lead para você. E aí a gente tem hoje dentro dos nossos portais um critério de notas, né? Ou seja, você tem um anúncio que ele pode ter uma qualidade de 0 a 100. E cada item desse anúncio, ele tem uma nota para melhorar a visibilidade desse anúncio. E aí, para a gente melhorar essa qualidade. Então, a gente tem um item de endereço, onde a gente tem que colocar, a gente incentiva para colocar o máximo de informação no endereço do cliente. A gente tem um item, o segundo, que é a descrição, onde a gente coloca palavras-chave e você descreve seu imóvel com informações que a foto não mostra. Ô Bruno, só para falar do endereço, a gente tem muito medo, né, eu falando como imobiliária, de colocar o endereço completo, primeiro porque você coloca, de certa forma, o proprietário ali numa exposição, né, do endereço dele tá divulgado, e também os concorrentes. Hoje a gente tem plataformas que, se você jogar o endereço completo, o proprietário é importunado, ligando toda hora. Mas o Rafael, que até trabalha com a gente, né, do Grupo Zap, orienta a gente na nossa conta lá, ele falou que a gente pode mandar o endereço completo e não necessariamente aparecer no Zap, né? Acho que é importante explicar essa diferença para o pessoal. Isso, tem 3 possibilidades. Você pode não mostrar o endereço, você pode mostrar somente a rua e você pode mostrar o endereço completo, né? Então a gente dá essa possibilidade porque existe sim essa preocupação de exposição do proprietário e exposição dos seus imóveis. O grande ponto que a gente traz para uma discussão, né, e aí é um caso realmente para se pensar, se eu não botar o endereço, mas eu boto uma placa, né, naquele imóvel, o que aquela placa é diferente de eu botar o endereço? Porque eu estou tendo a exposição do imóvel direto e eu estou deixando aquele imóvel à vista de um concorrente. Um outro ponto que a gente traz também é a questão de fachada. Se for um empreendimento, né, se for um apartamento, quem é corretor, quem é do ramo, quando vê uma foto de uma fachada já sabe de onde é. Então, quando eu coloco uma foto de fachada, eu também estou indicando para aquele corretor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente recomenda, né, mas a gente aceita os 3 principais pontos, né, ou seja, você não mostrar o endereço, seu imóvel vai aparecer lá, mas o que a gente recomenda a maior quantidade de busca hoje de clientes são feitas através de mapas, né? Então, se você bota o endereço errado, porque às vezes acontece muito isso, a imobiliária vai lá e bota o endereço errado. Não vou botar o número 100, eu vou botar o número 150. Quando esse cliente dá um zoom, quando ele vai abrindo, ele vai achar um outro imóvel lá. E quando ele for visitar, ele vai ver que não era o mesmo imóvel que ele viu nas fotos. Aí você está pensando mais no seu concorrente do que no seu cliente, né? Você está querendo esconder do seu... E um outro ponto que a gente também vê, que é importante, tem imóveis que não são exclusivos. E aí você não coloca a informação, mas o seu concorrente coloca, né? Então você vê que o mesmo imóvel você consegue achar ele de uma plataforma, de uma outra forma ali que seu concorrente está colocando e você não. Então
É uma linha muito tênue ali que a gente precisa, né, discutir um pouco mais sobre isso, mas o que a gente recomenda é o máximo de informação possível para o seu cliente final. Tá. Teve uma atualização que o Grupo Zap fez, que assim, para imobiliário eu acho que não fica ruim, mas fica mais desafiador e para o cliente fica excelente, que é um imóvel que está anunciado em 10 imobiliárias, o Grupo Zap mostra Os 10 anúncios. 10 anúncios. Então, às vezes, eu tô lá navegando, né, no Grupo Zap. Gente, é assustador. Tem o mesmo imóvel anunciado de formas completamente diferentes, metragem, preço. Imagina a experiência do cliente, né, buscando o imóvel, seja para compra ou para aluguel. Ele não sabe o que tá certo, quem que ele pode confiar. Então, ele tende a buscar ali o melhor anúncio. Às vezes, não de preço, mas de qualidade mesmo. Exato. Né? E a gente faz essas mudanças pensando no cliente, exatamente o que você falou, a experiência do cliente. Quando você pergunta para um cliente o que ele acha, ele fala, cara, eu estou vendo o mesmo imóvel, a foto é igual, só que a metragem é diferente, os preços são diferentes, esse aqui tem 3 banheiros, esse aqui tem 2, esse aqui tem 3 quartos, esse aqui é 2, mas é o mesmo imóvel. E a gente está tomando algumas ações, hoje a gente tem um processo dentro do portal que chama deduplicação. O que a gente faz? Quando você pega o imóvel que ele é igual, ao invés de você botar um abaixo do outro, você junta ele todo num único anúncio. Então ele fica um anúncio só, quando você clica, aparece a lista das imobiliárias que estão anunciando. E aí o cliente pode selecionar todas, ou ele pode selecionar alguma imobiliária específica. Então você despolui um pouco aquela situação do anúncio muito repetido, né? Porque senão a pessoa deixa de ver, ela fala, cara, esse site está me repetindo o mesmo anúncio, perde interesse em voltar no site e a gente perde o tráfego. Tá? Então isso é muito importante, a gente tem feito alguns ajustes ali para tentar melhorar isso. E tirando essa parte, né, que a gente já comentou aqui agora, existe um erro comum na hora de anunciar um anúncio, seja pelo proprietário, pela imobiliária, pelo corretor? Tem um erro que as pessoas cometem com frequência? Então, tem alguns erros, né? Tirando essa questão do endereço, que não é um erro, é uma estratégia que a imobiliária pode fazer ou não, a gente tem, por exemplo, a descrição, fotos e filtros. O que eu quero dizer da descrição? Se você colocar uma descrição somente com as informações da característica física do imóvel, você não está dizendo nada demais. Então, assim, quanto mais informações você trouxer na descrição, melhor. Quanto mais palavras-chave você colocar dentro dela, melhor. Fotos. Colocar fotos desordenadas, né? A gente falou que tem um principal perfil, um perfil feminino. Mulher é muito mais organizada do que os homens. Então, quando ela começa a ver uma foto de uma sala, cozinha, banheiro, sala, quarto, ou seja, não tem uma sequência, não tem uma lógica. A gente tem que pensar nas fotos como se estivesse fazendo uma visita, né? Então você olhar a sala, depois da sala você muda o cômodo e vai com ele até o final. E aí por isso que a gente pede uma quantidade de fotos, que é o ideal, é o mínimo de 20 fotos no imóvel que esteja pronto, né? Que não sendo um lote, não sendo uma sala comercial, a gente consegue colocar isso. E por último, o erro são os filtros, é não colocar o filtro. Achar que somente a descrição vai ajudar. A descrição ela ajuda muito, mas ela ajuda na busca lá pelo SEO do Google. Mas o filtro ele atua dentro do portal. Então, esses 3 fatores têm que se complementar para você ter um bom anúncio ou um anúncio competitivo com o seu concorrente. Legal. O filtro a gente já falou aqui algumas vezes, mas realmente, se o cliente ele tem uma exigência, eu preciso que tenha ar-condicionado nos quartos. Ele vai lá no portal e vai clicar no ar-condicionado. Às vezes tem um tanto de imóvel maravilhoso que não está com esse filtro que não vai aparecer para o cliente. Exato. A gente teve um caso lá no Rio que imóveis com varanda, a pessoa não botou varanda, né? E aí se alguém for buscar um imóvel num apartamento com varanda, imóvel não aparecia. Vai achar. E aí você tem lá dentro, a pessoa fala, mas eu escrevi dentro da descrição, eu falei assim, tudo bem, no Google essa pessoa vai te achar, porque a palavra-chave varanda vai aparecer. Mas se ela fizer um clique aqui dentro do meu portal, ela não vai. É igual quando a gente entra em qualquer portal, você tem lá promoção, primeira coisa que você clica é na promoção, então descontos de tanto. E é o que acontece com a gente. Os filtros são para serem usados, né? E a gente tem ainda uma falha, eu sei que é na pressa, o corretor, né, quer que o anúncio suba rápido, ele quer que o anúncio fique lá, mas a gente faz o seguinte, a analogia que eu faço é, pensa numa foto do Instagram,
A gente coloca qualquer foto no nosso Instagram, não, a gente vê se a gente saiu de olho fechado, se tá rindo, né? Eu brinco que a minha esposa não consigo comer uma comida quente, porque ela quer tirar foto do prato, até eu falei, não, saiu o guardanapo, saiu não sei o quê. E ela, eu falei, mas tá esfriando, tá esfriando. Então, no imóvel, a gente também tem que ter o mesmo cuidado com a nossa rede social e buscar realmente fazer uma foto com qualidade. Legal. E a gente sabe, né, que o portal ele é só a ponta do iceberg quando se trata do atendimento do cliente. O lead chegou e agora? Como que você acha que é o ideal para fazer esse primeiro atendimento no cliente? É por mensagem, por WhatsApp, por ligação? E até se tem uma cadência, né? Se tem o cliente não atendeu, liga mais de uma vez. Se vocês já estudaram, eu sei que foge um pouco, né, do portal, mas se vocês já tiveram esse estudo por trás. Não, a gente tem esse estudo, a gente usa não só as informações do Zap, do comportamento do cliente do Zap, mas também do comportamento do varejo, de uma forma geral do consumidor. Então o que a gente entende é, quanto mais informação você tiver desse anunciante, desse cliente, melhor, né? Hoje, a gente, em média, uma pessoa que entra para gerar um lead no Zap, ele gera de 4 a 5 leads em uma visita, tá? Então, ele vai gerando para imóveis diferentes. Em uma visita que você fala de uma vez só, ele tá lá navegando, gerou 5 leads. Exato. Ele acessou o portal, ele foi lá e gerou entre 4 e 5 leads, ou seja, gostou, ele viu alguns e gerou leads para alguns imóveis dentro do perfil dele ali. Às vezes até perfis diferentes, né? Porque ele ainda está na descoberta ainda desse processo. Mas qual é o principal ponto? É o tempo. Então, assim, se eu estou gerando, né, leads para 4 imobiliárias diferentes, quem fizer o contato primeiro acaba se beneficiando. E é um contato com qualidade, né? E aí esse contato ele varia muito de região para região. Uma coisa que a gente pede, que a gente orienta é, não liga de um telefone fixo ou de uma ligação comum. Por quê? Porque a maioria das fraudes que tem acontecido hoje, elas são voltadas para isso. Então você recebe ligação, né, de banco, de empresa de telefonia, né, uma série de coisas que você olha lá o número e você acaba rejeitando. A gente recomenda liga pelo WhatsApp. Por que pelo WhatsApp? Porque tem a foto. E se tem uma foto, você já vê que tem uma pessoa ali do outro lado. Né, tem um pouco mais de segurança nesse processo de atendimento. E aí, a mecânica ela pode ser... As duas mecânicas funcionam bem. Ou você ligar e depois você mandar uma mensagem, ou você mandar uma mensagem e depois você ligar. Então, se você ligou, a pessoa não te atendeu, você manda uma mensagem, olha, aqui é o Bruno, da imobiliária tal, né, eu estou te retornando o seu desejo de contato através do imóvel X ou Y. Por favor, tentei contato com você via ligação, me diga qual o melhor horário para falar contigo. E aí você vai fazendo esse revezamento entre mensagens e ligações. E o que a gente entende é o seguinte, a gente tem uma pesquisa de que quanto maior a quantidade de tentativa de ligação, mais sucesso você tem. A primeira tentativa, você tem 46% de sucesso de falar com a pessoa. Já na quarta tentativa, você aumenta para 92%. Ou seja, quanto mais você tenta ligar, mais chance de falar com essa pessoa, mais sucesso de falar com essa pessoa você tem. Uhum. E liga em horários diferentes, né? Porque, por exemplo, hoje nós estamos aqui conversando, se meu telefone estiver tocando ali, eu não vou atender. Então, talvez eu tenha esse compromisso todos os dias, né? E então, me liga num outro horário, tenta revezar. E tem uma curiosidade que os corretores têm muito medo, às vezes, de ligar para cliente final de semana. Eles falam assim, poxa, mas eu vou ligar final de semana. Se o lead foi gerado final de semana, liga. Se ele gerou, se ele teve interesse no final de semana, ele está te dando abertura realmente para você fazer esse contato com ele, né? Manda uma mensagem para ele e faz ligação. Então, nosso direcionamento e a pesquisa o que funciona melhor é o WhatsApp, e quanto mais tentativas de ligação você fizer, mais chance de sucesso você tem de falar com esse cliente. Legal, e realmente você não recebe hoje esses telemarketings e até essas ligações que já é automática por WhatsApp. Então, quando alguém te liga por WhatsApp, a pessoa realmente quer falar com você. É isso. Né? Uma coisa que eu gosto também é ligação seguida. Porque, de novo, né, o telemarketing, quando ele te liga, geralmente ele te liga uma vez.
pode te ligar todos os dias, mas é uma vez e para. Quando você liga, sei lá, 2, 3 vezes seguidas pro cliente, você já mostra pra ele que é alguma coisa importante, né? Então, você pode ser chato pra uns, mas pra outros você vai ser atendido, que é o objetivo. Perfeito. E assim, a gente tem lá também um número que é ligações feitas em até 5 minutos do lead recebido, você tem 42% de chance de contato a mais do que se você você perde esse cliente depois. Perdão, são 100% de vezes de chance de você ter sucesso, e se passar de 30 minutos, você perde 42% dos seus leads. Por que você perde 42% dos seus leads? Porque eles deixaram de querer comprar um imóvel? Não, porque ele foi atendido por uma outra imobiliária. Porque como ele gerou 4 leads, você demorou, alguém fez contato com ele. E aí essa pessoa, né? Então, conseguiu convencê-lo, conseguiu trazer ele para o atendimento. E a primeira coisa que a pessoa faz 42% das pessoas estão comprando imóvel pela primeira vez. Então ela tem muita dúvida. E ela não vai comprar um imóvel de uma pessoa que ela não conhece, de uma imobiliária que ela não confia. Essa relação começa a ganhar essa confiança através dessa ligação. Né? Você faz uma ligação rápida, você insiste no contato com esse cliente porque ele gerou um lead para você, e depois você começa a entender um pouco desse cliente. Legal. Uma coisa que eu falo muito é a importância do pré-atendimento, né? Porque o corretor, às vezes a gente tem imobiliárias que ainda mandam lead direto para o corretor, mas ele tem visita, ele tem compromissos particulares, ele é autônomo, então nem toda hora ele tá na imobiliária, ele tá, né, trabalhando ali, pode ter outras coisas. E quando você tem um pré-atendimento, lá na Prolar, por exemplo, nós temos 12 pessoas focadas em fazer esse atendimento de forma rápida. Então, a gente trabalha muito nesses 5 minutos que você falou. A quantidade de leads é muito grande, mas a gente tenta, né, otimizar ao máximo para a gente responder rápido. E além da velocidade, vocês dão qualidade, né, a esse atendimento. Então, você entrega um lead para o seu corretor mais preparado, Sim. Né, com um contato mais assertivo, e aí ele precisa fazer esse trabalho dele de relacionamento. Porque tem corretores hoje que eles querem só quantidade. E a gente vê que tem muita qualidade, ainda que, nesse seu caso, de ter um pré-atendimento, que são poucas imobiliárias que às vezes fazem isso, né? Você tem um aproveitamento de lead muito maior do que alguns concorrentes que não trabalham nesse modelo. Com certeza. E o marketing pessoal do corretor? Porque eu recebi o lead, a Aninha falou lá que é a ponta do iceberg. Muitas vezes a imobiliária gasta um dinheirão, né, para gerar esse lead, recebe, sei lá, 3 mil leads no mês, que é o caso da Prolar, e aí quando passa para o corretor, tem uma queda. Como que o corretor tem que se portar desde a vestimenta dele até o traquejo ali com o cliente para ele conseguir mesmo converter esse lead em uma venda? Então, aí a gente tem um treinamento que a gente utiliza, né? Ele não é diretamente do grupo, é mais um pouco de estudos que eu trouxe, até da formação, até de coisas que eu tenho aprendido nesse mercado imobiliário, que é sobre o marketing digital. Né? Então, hoje, não dá para você viver apenas com um canal. Né? Então, hoje você não pode ficar só no Instagram, você não pode ficar só no portal, você não pode ficar só na placa, então você tem que ser multicanais. Né? Você tem que ter placa, você tem que ter rede social e você tem que estar nos portais também. E aí o corretor, ele não pode ser uma extensão da sua imobiliária apenas. O que eu quero dizer? A imobiliária, ela é uma pessoa jurídica. Né? Então ela acaba postando fotos de imóveis, ela acaba falando muito mais do inventário dela. O corretor, ele tem que falar de tudo. Ele tem que falar do imóvel, tem que falar de onde esse imóvel está situado. A gente tem uma pesquisa que de 62% das pessoas querem saber a localização e se sentir segura no imóvel. Como que a pessoa se sente segura através da foto do imóvel? Ela não consegue por ali, é através da descrição, é através dele na rede social falando daquela região. Então, se eu vou vender um apartamento na Savassi, quais são as 5 coisas mais legais para se fazer na Savassi? O que tem próximo da Savassi? Para quem tem pet, para quem tem... O que você fazer com filhos na Savassi? O que fazer com filhos no Buritis? Então, assim, o corretor, ele tem que se portar dessa forma de ser um conhecedor da região e não apenas um vendedor de características do imóvel. Ó, esse imóvel tem
tantos quartos, tantos metros, tanto isso. Não, ele tem isso, ele vai te proporcionar essas informações e entender um pouquinho do cliente. Então, é importante que o corretor, ele se vista adequadamente, ele fale adequadamente, ele evite erros de português, ele evite gírias e ele tem que se adaptar ao modelo do cliente. Se o cliente é brincalhão, ele pode fazer uma brincadeira, ele pode sorrir. Não adianta o cliente, né, aquele engraçadão, fazer uma piada e o corretor ficar ali todo sério, falando, não posso sorrir. Não, você pode. Você pode fazer ali o rapport, você pode se colocar no lugar desse cara. Então, o que a gente vê é, muitos corretores às vezes querem só vender o físico do imóvel, e ele tem que se vender e vender no entorno. E uma coisa que é importante também tem que ter um pouco de coerência na rede social dele. Não adianta ele postar lá um vídeo ele todo arrumado, depois ele chapado na noite, bebendo cerveja. Então, assim, o que a gente recomenda? Cria um Instagram profissional, né, onde você posta informações, use as redes sociais, cada rede social tem o seu perfil. Então, assim, não vai lá no LinkedIn fazer uma dancinha, coloca informações sobre o mercado, coloca o que é a Selic, que impacta dentro do mercado, de que forma que você pode ajudar, coloca informações sobre financiamento. Dentro do Instagram você faz outras características, mas mantém um padrão, né? Então a gente aconselha muito isso. E uma coisa importante que a gente fala é, não tenta criar um personagem, seja você, seja natural. As pessoas gostam de ver pessoas reais, né? Tanto que tá aí Big Brother que funciona, as pessoas que estão lá sendo reais, as pessoas acabam acompanhando, elas gostam de ver isso, né? Isso é o que chama mais atenção. É verdade. E falando de rapport, né, a gente escuta isso muito na vendas em geral, né, não só no mercado imobiliário. Mas na prática, como você acha que o corretor ele consegue aplicar isso no dia a dia com os clientes? Boa. A gente tem um direcionamento que primeiro você tem que saber ouvir, chama escuta ativa, né? Então, assim, não adianta o cliente chegar para você e falar assim, olha, Ana, eu estou me mudando aqui porque eu fui promovido no meu trabalho. E aí você não escuta aquilo, você fala, então, esse imóvel que você está comprando é um baita investimento, você daqui a 3 anos vai valorizar. Você não escutou nada do que ele falou. Ou ele falou, olha, eu quero morar aqui, quero me mudar para cá porque eu quero morar perto da minha família, e você está falando que é uma oportunidade para ele que tem metrô, que tem ônibus, que ele vai para o trabalho. Uhum. Então, assim, o rapport é exatamente você ouvir a pessoa primeiro, e depois que você ouvir, você tentar interagir. Então, tem algo entre as pessoas que são características. Então, se a pessoa falou que tem filho, que gosta de futebol, se você tem filho, né, se você gosta de futebol, você consegue interagir com ela. Olha, muito legal, eu também gosto disso, eu também tenho filho. Pô, o que você está achando da criação? Como é que você adota? Você tem adolescente? Então, assim, o rapport é você fazer perguntas e ouvir mais, e não você falar o que você acha que é bom para você. Porque o que é bom para você, às vezes, não é bom para o cliente, né? Você falar que aquele apartamento é um ótimo lugar para você fazer certo tipo de coisa, para ele talvez não seja. A característica dele é outra. Então, tenta entender os motivos do cliente primeiro, para você depois fazer alguns apontamentos ali, alguns direcionamentos. O cliente, ele não quer comprar de um vendedor, né? Ele quer comprar de um amigo. Exato. Então, ele não quer sentir que você está sendo um vendedor, que você está em busca ali da venda por conta da comissão. Não, ele quer sentir que realmente você está ali para ajudar ele, para orientar ele a tomar a melhor decisão, e você quer o bem dele, né? Então, essa linha aí é muito importante para um vendedor. E tem um ponto que, assim, quando você vai para visita, né, que é algo difícil de você conseguir levar o cliente, mas quando você consegue, você não pode perder essa oportunidade. E às vezes o cliente vai com mais de uma pessoa, né? Ele vai com uma outra pessoa ali. E a pessoa está tão focada nele que esquece que aquela pessoa que está lá, que ele levou, é tão importante para ele tomar a decisão, porque senão ela não teria levado. E ela simplesmente ignora. Então, o que o corretor precisa fazer? Ele precisa estar ali 100% focado nas pessoas que estão, o comportamento, alguns comentários, e tentar interagir com todas. Porque se ele vai para uma visita para ficar mexendo no celular, né, recebendo leads ali no momento que ele está visitando, ou mexendo em outra coisa, ou não sabe nada do imóvel, que é um outro ponto, se o cliente vai lá e faz uma pergunta, aqui é sol da manhã ou sol da tarde? Então, não sei, eu acho que parece que ele está ali para vender e não para ajudar ele a encontrar um lar. Porque é muito importante, né? Eu já tive situações que o corretor, antes de visitar, falou assim, bem, qual é a tua renda? De que forma que você pretende comprar? Calma,
Você nem conheceu o cliente, você pode fazer essa pergunta. Pagou um jantar antes. Não é. Aí parece que assim, ele só ia para visita se o cliente respondesse aquilo e tivesse de agrado dele. E ele poderia fazer essa pergunta ao longo da conversa. E aí, o que você achou? Vamos lá, como é? Você trabalha em quê? Você vai pegando as informações através dessas perguntas. Lá na Prolar a gente fala que até uma frase de um corretor nosso de muitos anos que ele falava muito e a gente pegou como missão nossa que todo cliente merece a chance da primeira visita. Então, o cliente chegou, a gente não quer saber quanto que ele ganha, a gente não quer saber se é à vista ou financiado, a gente não quer saber nada, a gente quer levar ele na primeira visita. Lá, o corretor vai conhecer ele pessoalmente e esse assunto vai ser muito mais fácil de ser abordado do que num telefone frio. Então, a gente ainda vê, né, muitas imobiliárias fazendo essa entrevista, o corretor com preguiça de sair da imobiliária, querendo só sair se tiver certeza de que aquele cliente vai comprar. Então, não é bem assim, né? A venda é um processo longo. A gente não pode esquecer de que o lead que mandou lá no Zap, provavelmente, se é o primeiro lead dele na primeira imobiliária, ele vai comprar daqui a 1 ano, 6 meses. Vocês têm esse dado lá do tempo médio? Temos. 32% está entre 7 meses para cima. 6 meses a gente tem mais ou menos 25% e abaixo de 6 meses, 19%. 11, ou seja, quanto mais rápido vai diminuindo. Então aquele cliente com a certeza de comprar, ele é bem pouco, né? Ou seja, o cliente vai entrando na descoberta, ele vai se familiarizando. Primeiro ele tem a ideia de comprar, depois ele não sabe aonde, o tamanho, nem o que, e aí ele vai descobrindo. Se o corretor ele já entra ali, já esperando que o cliente já diga para ele que vai comprar, ele acaba com toda a relação de confiança que deve existir. Eu queria contar rapidamente um caso que aconteceu comigo, exatamente disso. Eu morando, né, eu fui me mudar, eu morava numa casa, num bairro, que era um bairro pobre lá no Rio de Janeiro, e a gente estava indo para um bairro que era Zona Sul, lá em Niterói. E aí eu comecei a pesquisar, eu morava em casa, né, e estava querendo pegar um apartamento de 3 quartos. E o corretor simplesmente falou para mim, olha, você não tem capacidade de comprar um apartamento de 3 quartos. Realmente eu não tinha, porque era muito caro. Mas não é ele que tem que decidir isso. Então ele não me levou em visitas aonde eu pude ver apartamentos de 3 quartos. Eu simplesmente agradeci, né, de uma forma bem gentil, e fui procurar um outro e comprei um imóvel com outro corretor. Comprei um imóvel realmente de 2 quartos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é ele que decide. Né? Ele poderia me mostrar, poderia entender um pouco mais da minha história e me dar outras opções ali dentro. E era um imóvel que estava até no portfólio dele, mas eu comprei com outro corretor. Então, o corretor, as pessoas não têm que fazer julgamento das outras, né? É o que você falou, todo mundo tem que ter direito à primeira visita. E dentro dessa visita você conhecer um pouco mais essa pessoa e depois que você conhecer, você tenta direcionar. Porque assim, você imagina, eu sou um corretor, né? Vocês estão falando comigo, vocês não me conhecem. Por que eu vou indicar um imóvel melhor do que o que você escolheu? Eu vou falar assim, olha, Gabi, esse imóvel que você escolheu não é bom, mas eu tenho um aqui que é ótimo. Poxa, então você entende melhor do que eu? Então o corretor não deve fazer isso, ele deve entender as necessidades, ele deve conversar, criar aquela conexão e depois falar assim, olha, posso te mostrar outras opções que eu acho que combinam com o seu perfil, que tem a ver com o que você está buscando? Eu tenho essa. Então você pergunta, né? Você não impõe ele a ir para um caminho ou uma direção. E o corretor fazer o papel de consultor mesmo, né? Nesse seu caso, assim, o que eu faria? Eu falaria com você, Bruno, eu tenho esse imóvel aqui, não são 3 quartos, mas eu queria muito que você fosse lá conhecer, são 2 quartos, mas o prédio tem um lazer perfeito, do jeito que você procura. Eu já fiz ali a medida, cabem 2 camas para suas filhas, na sala tem espaço para você fazer um escritório, então vamos pelo menos dar a chance, a oportunidade de conhecer esse imóvel, e aí se você não quiser, não tem problema nenhum, não, é sem compromisso mesmo a visita, porque aí o cliente indo no imóvel, ele já consegue entender que o de 2 quartos às vezes atende por um valor muito menor, né? Perfeito, e o que você fez foi realçar os benefícios que esse imóvel tem. Você não se preocupou com a minha renda, né? Se eu tenho isso, tenho aquilo, você simplesmente entendeu uma necessidade e falou, cara, ele quer morar ali naquela região. Talvez ele não tenha condição aqui, então eu vou dar uma outra oportunidade também para ele não se frustrar. Mostrar para ele que ele tem condição de morar lá. Né? Então, assim,
um dos desejos meus foram atendidos. Eu estou morando no lugar que eu gostaria, não no imóvel que eu pretendia inicialmente, mas hoje eu estou muito feliz nas condições que eu tenho. E essa é a diferença, né? A forma de você falar com o cliente, a preocupação é diferente de você simplesmente pensar só na comissão, né? Querer falar, esse cara vai, a gente chama lá no Rio de caroço, caroço, ele vai lá, vai visitar, vou perder meu tempo e não vou vender nada. Simplesmente ele me descartou e eu comprei com uma outra pessoa, né? E exatamente ela realçou os benefícios que tinham nesse imóvel. Exatamente. E isso vai muito da posição do corretor de ser esse consultor, de conhecer o seu cliente e conseguir mostrar para o seu cliente o que às vezes ele não está enxergando, porque às vezes ele está fechado porque ele quer essa localização e ele acha que só vai conseguir ser atendido em um imóvel de 3 quartos, mas às vezes ele vai ter um de 2 quartos com uma metragem parecida, que ele vai conseguir ter um aproveitamento de espaço muito melhor, até ele vai conseguir ter um prédio mais completo, ele vai às vezes até pagar um pouco mais de condomínio, mas vai economizar com uma academia, vai economizar com o clube que as filhas vão ter no lazer no prédio, né? Então, assim, isso é fundamental. Perfeito. É igual quando o cliente quer vender um imóvel, né? E ele tem o valor sentimental daquele imóvel dele. É difícil de você mudar o preço, mas você tem que mostrar exatamente isso. Olha, temos imóveis parecidos aqui nessa região, com as características iguais ao seu, que estão num preço diferente. Será que a gente consegue trazer para esse nível? A gente teria uma visibilidade melhor, uma chance de vender mais rápido? E é exatamente o que você falou. É se preocupar e mostrar o benefício que aquilo ali pode trazer. Que isso acho que tem que funcionar para todos os profissionais. E uma coisa, tá? O corretor que me atendeu inicialmente não era velho, porque a gente pode falar assim, não, mas é o cara da old school. Não, era novo. Ele era mais novo do que eu, mas já estava com um pensamento muito enviesado, do tipo, olha, eu vou filtrar esse cliente antes, se ele não tiver, eu não vou fazer. Ao invés de tentar me conquistar, me conhecer, para tentar direcionar algum outro inventário que ele tivesse lá para trabalhar. Eu resumo isso à preguiça de sair, que eu falei no início. Acho que as pessoas, alguns corretores, infelizmente, têm isso, né? E a gente tem que mudar, porque nosso mercado é um mercado muito lindo e a gente não pode ficar com essa imagem para os clientes. Mas, Bruno, falando de 2025, taxa de juros aumentou, a gente está vivendo um período aí, né, que as taxas estão subindo, o financiamento ficou mais caro. O portal, né, falando do Zap, Viva Real, LX, vocês sentiram alguma alteração nesse ano? Quantidade de leads, perfil dos clientes? Então, cada 1% que a taxa Selic ela aumenta, a gente perde 1 milhão de usuários com possibilidades de compra. Então, a gente fez um estudo lá interno que foi o seguinte: se a taxa Selic tivesse em 12%, você conseguia fazer uma prestação, né, de R$2.000, por exemplo. E aí você tem o banco. Como é que o banco funciona? Você tem as possibilidades de perda. Então o banco ele faz uma análise financeira da sua renda familiar. Então, para você pagar uma prestação de R$2.000, você precisa ter uma renda familiar de R$8.500. Quantas famílias têm como comprovar uma renda de R$8.500? 4 milhões, mais ou menos, 4.800.000. Quando você tem essa taxa que ela aumenta, né, e aí de 12 ela passa para 14, você já não tem mais uma prestação de 2, você já tem uma prestação de R$3.000. E aí, para você ter uma prestação de R$3.000, você tem que comprovar uma renda de R$11.000. Quantas famílias têm uma renda de 11.000? Metade, vamos dizer assim. Então você reduz de 4 milhões de oportunidades para 2 milhões. E isso reflete diretamente dentro do nosso portal. Porque as pessoas elas têm esse impacto do financiamento, que hoje financiamento, 52% dos imóveis em venda dentro do nosso portal são adquiridos através de financiamento. E hoje o financiamento é a principal linha de compra desse cliente. Então, quando você tem esse impacto na Selic, você tem uma redução inicial do cliente, né? Ele começa a pesquisar imóveis um valor um pouco mais baixo, porque a possibilidade dele diminuiu. Então, aquele imóvel que ele estava vendo no valor, ele começa a descer, ele começa a esperar um pouco mais para ver o que vai acontecer, e ele começa a tentar aumentar a renda dele. E aí, quando ele aumenta essa renda dele, ele volta. Então, o que acontece no nosso portal? A gente tem
uns gaps, né? Então, sempre tem uma mudança, a gente sente muito que o cliente ele espera um pouco. Então, aquele cliente que estava gerando 4, 5 leads, que estava entrando ali procurando, ele fala, opa, calma aí que agora a prestação ficou mais cara, deixa eu fazer umas contas aqui. Então, enquanto ele faz as contas, enquanto ele vai ver se ele consegue fazer alguma coisa extra, se ele consegue juntar renda com alguém para chegar no valor que ele precisava, ele não está mais navegando no portal. E aí ele está deixando de acessar, de gerir um pouco de lead. E as imobiliárias sentem muito isso. E aí o que a gente faz para tentar minimizar? A gente vai para a rede social. A gente fez recentemente ações com o Cauã Raymond, a gente tem algumas inserções dentro do nosso canal para falar de filtros, né? E você encontra a sua casa aqui, então a gente tenta levar esse cliente novamente para lá. Esse cliente, depois dele ter esse tempo todo de análise, ele começa a voltar ao portal, então ele começa a tomar as rédeas de novo. E o que a gente fala para os parceiros? Se você reduz a sua visibilidade no momento de baixa, quando esse cara voltar, você vai ser pego de surpresa. Então, assim, o momento que a gente fala cara, caiu um pouco a busca, se mantém ou aumenta a sua visibilidade. Por quê? Porque você vai atingir a pouca audiência que a gente tem, você vai se destacar para ela. E quando essa audiência aumentar, você vai estar na crista da onda, né? Você vai estar no topo, ganhando oportunidade. Então, é um movimento que a gente sente. Ele nesses momentos que tem esse aumento de Selic, ele é reativo, as pessoas fogem um pouco, a gente começa a fazer, a gente vem agora em maio com, a gente chama de Festival da Mudança, que é uma campanha que a gente faz dentro dos portais Zap e Viva Real, para a gente estimular as pessoas acessarem lá, ter imóveis com valores diferenciados, tem tags diferenciados, exatamente para levar esse público de novo, quando a gente tem essas oscilações. Então a gente tem algumas estratégias ali, mas realmente tem alguns gaps que depois eles se retomam. Acho que nesses tempos, né, o lead fica cada vez mais precioso, a gente tem que dar mais atenção, tudo que a gente falou, né, agilidade na resposta, engloba um pouco de tudo, mas quando o lead fica mais escasso, isso tende a aumentar, né? Ele fica mais caro, né? Para quem, vocês que são parceiros há muito tempo, vocês sabem que tem momentos que o lead fica um pouco mais caro, mas depois ele vai, na média, às vezes ele se compensa, né? No outro mês que você já tem uma demanda maior de pessoas voltando, você mantendo a sua visibilidade no mesmo tamanho, você acaba compensando aquele outro lead. Então, a gente tem clientes que fazem o efeito sanfona e eles se prejudicam muito. Tá bombando, eu aumento. Tá ruim, eu diminuo. Só que assim, você perde esses gaps aqui, né? Então, quando aumenta, você demora muito a fazer esse movimento e aí você perde o boom de clientes que já estão na rede buscando. Porque o cliente ele não deixa de querer comprar o imóvel, ele só adia, né, esse momento por alguns meses, dias, mas a decisão dele está tomada, ele está buscando o melhor para ele. É isso aí. E falando também sobre presença no digital, se você é proprietário de imobiliária e quer alavancar suas vendas e aumentar sua presença no digital, conheça a QH4 Growth. Eles são especialistas em gestão de tráfego pago e assessoria comercial para grandes imobiliárias, ajudando-as a alcançar novos patamares com estratégias personalizadas. Com uma equipe que entende do mercado imobiliário, sabendo exatamente como atrair mais clientes para os seus empreendimentos. QH4 Growth, a assessoria de marketing da ProlarNet Imóveis, pode ser a sua também. E faça como as melhores imobiliárias do país e contrate a Laís, a inteligência artificial mais avançada do mercado imobiliário. A Laís é a primeira funcionária da imobiliária que não é feita de carne e osso. Ela atende instantaneamente 100% dos seus leads, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com a Laís, os seus clientes recebem o melhor atendimento do mercado e a sua imobiliária fecha mais negócios. Laís, o que sua imobiliária precisa e os seus clientes merecem. E a Laís traz muito isso que a gente falou, né? O lead é atendido na hora e converte mais em visita. E o que as imobiliárias e corretores precisam entender é usar a inteligência artificial a nosso favor, né? E não ir contra ela. E você tem aí empresas como a Laís e tem... A gente também do grupo OLX, a gente tem investido bastante em inteligência artificial para a construção do anúncio, para dar dicas, para melhorar a performance dentro dos portais, mas é exatamente
produtos como a Laís ajudam a qualificar, né? Ajudam a acelerar esse processo, ajudam a você preparar um pouco mais esse lead para o corretor fazer o papel dele principal, né? De criar a conexão. Né? Então, eu acho que a agilidade a Laís dá, mas a conexão ela tem que vir do ser humano. E é uma coisa que a gente fala muito, ninguém vai substituir o corretor de imóveis. Né? Só se ele deixar, se ele começar a pecar no atendimento dele, mas vai vir sempre alguém para superar. Então, esse toque humano, a gente estava brincando hoje, falando, eu vi uma entrevista uma vez de um especialista sobre inteligência artificial, que ele falou, olha, a inteligência artificial não tem sentimento, ela te dá o que é publicado na internet. Então, quando você faz qualquer pergunta, ela não te dá a opinião dela, ela dá o que é publicado na internet. Então, ela traz fatos e informações do que ela pesquisou. Né? Já nós não, nós temos sentimento, a gente consegue ouvir, a gente consegue interagir. Então esse é um ponto importante. Eu acho que a inteligência artificial, ela supre uma dor do mercado, que é a experiência do cliente na agilidade, na rapidez. Se eu chamar o chatbot lá da Prolar para pedir uma informação de um imóvel de madrugada, eu vou ter resposta, porque ela usa 24 horas por dia. Né? E agora, realmente, o rapport, o aprofundar, as técnicas de venda, aí a figura do corretor é essencial. E isso para o cliente é fundamental, a velocidade. Né? Você pega o cliente no momento que ele está te mandando a mensagem ali. Né? Então ele está com o celular na mão. A gente tem uma pesquisa que 68% dos leads feitos para os portais são feitos de celular. Ou seja, se a pessoa está com o celular na mão, você manda uma mensagem dessa, o chatbox da Prolar te responde em questão de segundos, você pega o cliente ainda com a tela aberta e você consegue ter essa interação muito mais rápida do que se você fosse aguardar o horário útil para disparar para uma pessoa para fazer todo esse contexto. Verdade. Exatamente. Bruno, nosso papo tá muito bom, mas a gente precisa encerrar. E antes de a gente encerrar, eu queria que você desse 3 dicas para as pessoas que estão ouvindo a gente, que você gostaria de ter recebido antes de você começar aí na sua jornada profissional. Eita, meu Deus do céu. 3 dicas. 3 dicas, conselhos, sugestões. Bem, eu tive sorte de entrar nesse mercado, né, imobiliário. Então, assim, eu fui achado por uma pessoa na época do Zap, então, que me fez o convite para assumir a gestão do Rio e de Minas Gerais. Na época eu tinha até o Espírito Santo também, então gerente regional. E uma dica faça consultas ao psicólogo, que esse mercado é louco. Então assim, não deixe de manter a sua terapia em dia. Tudo que você aprendeu hoje pode mudar em questão de segundos, né? E não se apegue a situações do passado, tanto os erros quanto acertos, né? Tente sempre acompanhar a inovação, porque senão a gente fica agarrado lá atrás com aquela síndrome de Gabriela, né? Não é assim, sempre foi assim, vai ser assim. Não, aproveita, né? E estuda. É um mercado que a gente precisa estudar e acompanhar a evolução dele dia a dia, e é um mercado muito gostoso de estar. Eu estou há 8 anos nesse mercado e estou apaixonado, né? Vocês vêm de uma sucessão, vocês viveram isso, né? Acho que desde que nasceram, e eu aprendi a amar esse mercado depois que eu comecei a conhecer. Muito legal. Muito obrigada, Bruno, pela sua presença. E esse foi mais um ProLarcast. Muito obrigada pela audiência, pessoal. E se você gostou do podcast, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho e as notificações. Se você está assistindo pelo Spotify, siga o nosso podcast também pelo Spotify. E até a próxima. Tchau!